Olá, pessoal. Tudo perfumado por aí? Espero que sim. Para a gente abordar hoje, o óleo de escolha foi um óleo muito relacionado com a época do ano a qual nós estamos vivenciando, que é o óleo essencial de frankincense, né? Muito querido por nós, e que também é conhecido como olíbano ou incenso. E esse óleo essencial, ele é obtido através da resina de uma árvore do gênero Boswellia. E essa árvore, existem muitas espécies dela, mas as mais citadas na literatura são a Boswellia freriana, a Boswellia carteri, a Boswellia sacra, a Boswellia papyrifera e a Boswellia serrata. As 4 primeiras espécies que eu citei estão presentes no óleo essencial da Doterra. E o que acontece? É uma árvore natural ali da África e do Oriente Médio. A Doterra extrai, obtém esse óleo lá da Somalilândia, na região de Sanaag, né? E vivem nessa região aproximadamente 1/3 da população da Somalilândia. E a colheita do olíbano é a principal fonte de renda dessas pessoas, né? As árvores que são encontradas num ambiente bastante remoto e desértico nessa região ali na Somalilândia, elas são passadas de geração em geração, né? Dentro de uma família. E os colhedores individuais têm acesso a essas árvores específicas por um direito tribal. E o que acontece? A Doterra ela vai diretamente atrás desses coletadores, evitando assim um contato com intermediários, e dessa maneira torna esse trabalho mais justo, mais transparente, aumenta as oportunidades de emprego e também proporciona segurança para os participantes dessa cadeia de colheita das resinas, né? E o que acontece? Essa resina ela é obtida através de cortes na casca da árvore de Boswellia. São cortes precisos, né? Não podem ser muito profundos para não machucar a árvore. E assim que essa resina entra em contato com o ar atmosférico, ela se solidifica. E é através dessa resina solidificada, né? Geralmente quem coleta essas resinas são os homens, e quem separa essas resinas depois de coletadas são as mulheres. Elas são separadas por cor e por tamanho, para serem organizadas, para ser submetidas à destilação por arraste a vapor. E é através da destilação que a gente vai obter o óleo essencial de olíbano, então. Né? E o aroma desse óleo, ele é um aroma de nota básica e tem um odor muito rico, profundo, quente, balsâmico, doce e com tons de incenso. A gente pode utilizar o óleo de olíbano das 3 maneiras comuns que nós conhecemos, que é o uso tópico, então a gente pode passar na pele, o uso aromático, por inalação, tem uma gotinha na mão ou usa no difusor e inala o aroma do olíbano. E o uso interno, através, junto, né, com óleo carreador, ou dentro de cápsulas veganas, ou até mesmo uso direto, né? Então, pode ser feito o uso interno, quando a gente tem certeza da garantia de pureza, né? Tem garantia da pureza desse óleo essencial, que é o caso dos óleos da Doterra. E importante lembrar que os únicos poréns com relação que a gente deve sempre se atentar é com aqueles grupos específicos de bebês, gestantes, idosos e pessoas com pele sensível, pessoas alérgicas ou pessoas que têm alguma enfermidade e precisa ter um certo cuidado para administrar esses óleos, né? Então, a concentração sugerida para bebês e gestantes é de 1%. E a concentração sugerida para pessoas de pele sensível, alérgicos e idosos
é de 2%, para evitar qualquer reação exacerbada, né? E para indivíduos saudáveis, a gente tem aquela opção da do frankincense touch, por exemplo, né? E é um óleo que tem aproximadamente 44 gotas de óleo essencial, que equivale a mais ou menos 2 ml. Isso seria uma concentração de 20%, né? E pessoas saudáveis não apresentam problemas com relação à administração desse óleo. Ou o que eu costumo realizar para mim aqui, e que também é suficiente, é fazer um roll-on de concentração de 10%. Eu adiciono 22 gotas de óleo essencial, que é o que equivale a mais ou menos 1 ml, e completo um roll-on de 10 ml com óleo carreador, né? Com óleo vegetal da minha preferência, óleo de coco fracionado, ou um óleo de linhaça, um óleo de amêndoas, enfim, que for melhor e a indicação melhor até terapêutica para cada caso, né? E sempre é importante também lembrar disso, que cada caso é um caso, então a gente deve avaliar isoladamente a administração em cada indivíduo. É provável que a gente conheça o olíbano, né, de uma maneira mais inserida no nosso dia a dia, devido ao uso bíblico, né, dele, a citação bíblica dele. E onde a gente mais escuta falar do olíbano é através da história dos 3 reis magos, né? Porque o olíbano, o incenso, foi um dos presentes entregues a Jesus no momento que ele nasceu, juntamente com a mirra e com o ouro pelos 3 reis magos, né? E o que representou aquilo, o significado dos presentes entregues a Jesus, significa que aqueles sacerdotes chamados de 3 reis magos, naquele momento, entregaram, porque aquilo era um testemunho da divindade que eles reconheciam naquele menino que estava nascendo. E também pela representatividade da árvore, porque é uma árvore que cresce em condições hostis, em condições de sobrevivência bastante difíceis. Então, é uma árvore que deve ter uma força espiritual muito grande e uma vontade, um desejo de sobrevivência também muito grande para superar essas condições de vida que ela se encontra. Então, a qualidade de força que essa árvore representa, que foi oferecida a Jesus naquela época, no momento da entrega desses presentes, né? Outras citações a respeito do incenso a gente pode encontrar no Velho Testamento ou em textos antigos de diversas civilizações, né, retratando a utilização religiosa do incenso. Também os antigos egípcios utilizavam muito o olíbano nos processos de embalsamar e também como desumidificador. E atualmente ele é utilizado em cerimônias judaicas, católica romana e ortodoxa grega. Então, ele tem um uso muito amplo dentro de algumas comunidades religiosas, né? Enfim, as ervas aromáticas, elas fazem parte de muitos rituais religiosos no mundo inteiro. Então, aqui é um exemplo de como o olíbano participa de algumas comunidades, né? E eu citei ali, quando eu falei do odor do olíbano, que ele era um aroma de nota básica. E o que isso significa, né? Cada aroma tem uma característica. E os aromas que se enquadram nessa nota, eles remetem a valores familiares, a valores ancestrais, a valores religiosos e superiores. Então, é um óleo excelente para meditação. Ele também traz o sentido de proteção, de desenvolvimento de confiança, firmeza, nobreza, liberdade responsável. Ele freia compulsões e ele auxilia também estados mentais conturbados, né? É um óleo que, em resumo, ele dá suporte, ele dá chão e dá raiz. Então, os aromas de nota básica tendem a fazer isso. Essa seria uma influência aromática desse óleo essencial. E quando é útil o olíbano, né? Vou citar alguns exemplos, além das aplicações terapêuticas gerais. Quando nós atravessamos desertos na nossa vida, né?
a gente precisa passar por uma situação difícil, por exemplo, né, vou citar alguns problemas físicos, que seria o câncer, ou pessoas que têm depressão. É um óleo excelente, é um óleo muito útil para ultrapassar essas dificuldades. Né? É um óleo que também transmuta energia. Então, por exemplo, quando a gente está mudando de moradia e precisa renovar a energia daquele lugar, é um óleo muito interessante para difundir. Ou se a gente sente a energia muito pesada em certo ambiente, a gente também pode difundir um olíbano, que ele ajuda muito a modificar essa sensação. E o óleo de olíbano, ele é o óleo da verdade. E ele nos conecta com algo superior, né? Espiritualmente falando. Por isso que eu citei ele como bastante útil no momento da meditação, ou quando a gente for realizar uma oração, né? Ou quando estivermos numa cerimônia religiosa, por exemplo, é muito interessante utilizar o olíbano, porque ele nos conecta com seres superiores, independente das nossas crenças, né? Quanto às propriedades terapêuticas dele, ele é um anti-inflamatório excelente, anti-infeccioso, anticatarral, broncodilatador. Ele é um antitumoral, citofilático, imunoestimulante, antioxidante, antiespasmódico, carminativo, antidepressivo e sedativo. Essas são as propriedades gerais do olíbano. Né? Ele é bastante completo. Por isso a gente considera ele também o pai dos óleos essenciais, por toda essa gama de funções que ele apresenta. Né? E aromaticamente, para completar tudo aquilo que eu falei sobre ser um aroma de nota básica, ele pode minimizar distrações, ele alivia hiperatividade, impaciência, irritabilidade e inquietação. Então, ele nos ajuda a acalmar os ânimos, a focar, a se centrar. A composição química de cada óleo é responsável por disponibilizar através dele as propriedades terapêuticas, né, que ele apresenta. E os óleos que estão em maior concentração, quanto à composição química, os componentes que estão em maior concentração no óleo essencial de olíbano, dentro do óleo essencial da doTERRA, pode observar essa quantidade através das cromatografias dos óleos, né? É o alfa-pineno, o alfa-tugeno e o limoneno. Esses estão em maiores quantidades. O alfa-pineno, ele corresponde a quase metade da composição química total do óleo de olíbano, seguido do alfa-tugeno, com aproximadamente 10% da composição, e o limoneno com 9,8% da composição. Né? E as propriedades terapêuticas estão intimamente ligadas à ação biológica desses componentes químicos. Né? Outros componentes também existem dentro do óleo de olíbano, eles estão em menores quantidades, nem por isso eles são menos importantes, mas acontece que a função biológica deles, em muitos casos, acaba sendo semelhante a esses principais que eu citei. Né? Por exemplo, o alfa-pineno, ele é o componente principal da maioria das coníferas, né? Ele é muito encontrado, por exemplo, no cipreste, no pinheiro, e ele está presente em quase todos os óleos essenciais. Então, ele é muito, muito bom como anti-infeccioso, ele é excelente como anti-inflamatório e para problemas respiratórios também, né? Como eu citei ali, anticatarral e broncodilatador. Asma, bronquite, infecções respiratórias, ele é muito excelente, né? Para exemplificar mais ou menos a ação biológica dele, né? O alfa-tugeno é um excelente anti-inflamatório e o limoneno, que está presente nos nossos óleos cítricos, ele é um antioxidante, é um anticâncer e um anti-inflamatório também, enfim. Ele também dá função para o frankincense, né? E, em resumo, o óleo de olíbano, então, ele é útil para meditação, elevação espiritual, ele é ótimo para cicatrização, por ser citofilático, para úlceras, né? Ele é excelente para micoses cutâneas e de unhas, ele pode ser utilizado para cuidados paliativos em pacientes com câncer, para depressão, ele também é imunoestimulante, como eu já falei, quando a imunidade está baixa, a gente se sente doente ou fica doente recorrentemente.
Ele também é ótimo para cólicas abdominais, pode funcionar para gases, é um rejuvenescedor da pele, é um antioxidante, ele é ótimo para problemas articulares, porque ele estimula a produção de colágeno, então além de melhorar a pele, ele também pode auxiliar quem tem problemas articulares como artrite, artrose. Ele é excelente para infecções bacterianas, muito bom para o Alzheimer, para problemas respiratórios, como já citei, melhora a visão, ele é bom para pancadas e batidas. E outras utilizações a gente pode encontrar em manuais de aromaterapia ou no Modern Essentials, que é o que a gente mais escuta falar aí dentro da nossa comunidade de aromaterapeutas, né? E é basicamente isso, né? Um resumo das funções do olíbano. Se alguém tiver interesse nas fontes de pesquisa, nos artigos que eu tenho e os materiais que eu utilizei para produzir esse resumo, porque realmente é muito amplo a quantidade de funções do olíbano. E se alguém tiver interesse, eu vou passar o meu e-mail, o número do meu telefone, e eu posso enviar através do e-mail todos esses arquivos para que vocês possam estudar também, assim como eu. Agradeço muito a atenção de todos e até a próxima.